E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Vinícius, aqui do canal Fusca na Foto. Nós somos um canal totalmente dedicado à cultura Arculid, então Fuscas, derivados e tudo que tem nosso querido e amado motor Volkswagen refrigerado a ar, a gente traz pra vocês aqui no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, é fã de verdade do universo Arculid, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que o vídeo novo for ao ar. Deixa um like, um comentário, uma sugestão, que isso tudo é muito importante para o YouTube entender que a gente está trazendo um conteúdo legal e relevante para você e levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E também não esquece de conferir o conteúdo que a gente faz lá exclusivo no Instagram e no Facebook, que eu tenho certeza que você vai curtir. Então, para quem não viu a primeira parte, né, digamos assim, desse vídeo, eu vou deixar no card aqui acima, que trata das forrações internas, digamos, a tapeçaria do Fusca desde 59 até 74, e agora a gente vai continuar, né, de 75 até o Itamar, até 96, com a ajuda do Vitão aqui da Líder 101. E aí, Vitor, fala aí, Vini, beleza? E aí, pessoal, beleza? Pra quem não viu, meu, imperdível ver o vídeo anterior, né, pra poder entender essa cronologia. Como a gente falou, tem muito detalhezinho legal, o Vitor manja muito, a Líder tem, ó os bastidores aqui da nossa gravação, tem muita coisa para você, para o seu projeto aí. E vamos continuar aqui então, dando continuidade do 75 até 96, Isso né? aí, Vini. Vamos começar então da 74, segunda série, foi até 76. Tá, então a partir de 74, o Fusca mudou, né? Ele teve um facelift, algumas mudanças técnicas e mudanças internas bem drásticas. Certo. Então, a partir de 74, ele começou a usar o cordonê. Então ele abandonou o gomão, né? Isso, ele passou do gomão pro cordonê na versão Luxo 1500, que é esse padrão. Daqui, né? Isso, esse aqui é o vermelho. É muito lindo, galera, esse detalhe. A gente fala muito do gomão, mas o acabamento, né? Esse desenho é muito legal. E ele tem uma textura aqui também, né? Bem legal, junto com o vermelho tourinho aqui. Isso, aí ele saía nesse padrão. E ele saía a forração preta, as listras eram aquele cinza e aquele meio azul esverdeado com preto. Tá. Então esse padrão foi usado no Fusca 1500, que era o cordonê, e no Fusca 1300 ele saía com o Fusca gomo baixo. Tá. Então ele não tinha, ele era o mesmo padrão do Fusca gomão, só que ele era bem baixinho, assim. Então saía no Fusca 1300. E aí também tinha algumas opções de cores, o vermelho, o preto, tinha um areia também, que é bem raro. Tem o castor também, que o castor é raro, e aí o pessoal mudou pro bege. Né? Eu já filmei até uma Brasília do Gabriel, uma 73 com o castor, que é a coisa mais linda também. É uma cor assim muito própria, muito exclusiva. Exatamente. Né? É uma cor bem legal. Então saiu nesses padrões do 74 segunda série até o 76. Aí o Fusca abandonou o volante cálice, ele passou a usar o volante bumerangue. Né? O Fusca 1300, ele não usava capa no painel, era na cor do carro, e o Fusca 1500, e a partir de 75 que saiu o 1300L, ele usava a capa preta. E aí passou a usar passadeira também na cor preta. Parou de ser usado o cinza básico. Legal. E passou a ser o preto. Tá. Então também com costura eletrônica, enfim. Mas o padrão era o carrapatinho preto. Então o preto surgiu em 74 segundos. Exatamente, quando mudou. Saiu do gomão que o Fusca evoluiu pro cordonê, que ele teve mudança. A forração lateral é bem semelhante, né? É semelhante, só que aí perde o jacarandá. Ela não usa mais o jacarandá, mas é o mesmo padrão. Tá, então a forração, ela mantém o mesmo padrão de desenho do 67 até o 74, até o 76, desculpa. Só que a única diferença é que o Fuscão 71... Nessa parte tinha o luxo do jacarandá. Exatamente, né? Tinha o jacarandá, que era um grande charme. Legal. E aí, em 74, também mudou o forro do teto. Ele saía com a forração balãozinho, né? Que é um losango. Legal. Então ele era todo losango. E do 74 até o 76 ele usava a televisão, a moldura no vidro traseiro. Tá, então o último ano da televisão foi o 76. O 76, legal. Isso. Então até o 76 ele ainda usava a televisão. Do 77 ele
parou, né? Não deixou de existir e foi a forração até o vigia. Então era uma coisa só. Entendi. E a forração também perto do teto, ela não entrava mais dentro ali onde prende o retrovisor. Sei. Ela vai até o final lá e prende junto com a borracha do vidro. Entendi. Então esse era o padrão do 75, do 74, desculpa, até o 76. Legal. Fusca luxo, cordonê. Então, por exemplo, o 1574, o Bizorrão e o 1300 ele usava o gomo baixo. 75 que o 1500 saiu de linha, então foi 1300L, 1600 Bizorrão, ele saía com cordonê e o 1300 saía com gomo baixo. Ah, legal. Então o Bizorrão ele não teve nenhuma tapeçaria peculiar, ele tem vários detalhes diferentes, mas a tapeçaria seguia... era padrão, isso. Capa de painel preta, banco preto cordonê, só tinha algumas diferenças, por exemplo, o banco do Bizorrão ele reclinava, ele deitava, enfim. Mas a padronagem era a mesma. Era o mesmo. Legal. Era o mesmo. Então aí o 77 é um ano bem peculiar, onde mudou, que aí ela começou a sair também com cordonê, só que era um cordonê colorido. Ele era azul, branco, se eu não me engano tinha um tom de verdinho bem vivo assim. Certo. Essa forração ela é bem rara de achar, bem difícil de achar. Essa saiu do 77, saiu no Fusca Luxo, e aí no 78 ela também sai, só que ela deixou de ser usada no Fusca Luxo e vai pro 1300. Tá, inverteu. Exatamente, porque aí 78 também vai mudar a padronagem, que é o que a gente vai falar agora. Legal, show de bola. Continuando aqui, então agora a gente vai falar da linha 78, que também teve a mudança, não só a mudança técnica, né, de segurança, enfim, também teve uma mudança bem drástica na tapeçaria e nos detalhes internos. Certo. Então, a partir de 78, o Fusca 1300L e o Fusca 1600, né, os luxo, eles voltaram a usar a faixa central em veludo, com as laterais né? em curvinho, sim, também não é um curvinho liso. Ele tem É o que você tinha comentado, que ele só voltaria a utilizar duas faixas, né, nessa... Exatamente, dois materiais só nessa época aqui. Legal. Então, a linha 78 luxo saía com essas faixas no preto e no marrom, que saiu monocromático, e o monocromático ele é exclusivo do 1300L. O 1600 luxo não saía. Só o 1300L. Vai entender, né? Volkswagen das Alto. Vamos lá, então é isso. E o 1300, ele passou a usar o cordonê. Certo. Então o cordonê colorido, azulzinho, esverdeado, foi pro 1300, e o Fusca Luxo 1600 e 1300 passou essa daqui. Isso aí. Show. Então tinha as opções, ele parou também de usar na versão luxo o carrapatinho. Então ele passou a usar o carpete. Então você vê que é um carpete bem espesso. Ele não chega a ser um buclê, ele é parecido com um buclê. É um carpete bem espesso, assim, bem... Ele deixa o carro muito confortável. Legal. E aí, a partir de 75, o extintor passou a ser do lado direito do passageiro. Então ele vinha com o extintor do passageiro. Certo. E vinha, então, o preto saía com a forração de banco preta, forração carpete preta, porta preta, e a forração do teto era branca. Certo. A exclusividade está aqui. Então o Fusca 1300L de 78 até o 80 ele saía com a interna monocromática, né? Então ele era todo marrom por dentro. Então o carpete marrom. Legal. Um carpete também, o nosso ele tem um reforço em EVA para não ter problema quando você instalar ele de desmanchar, enfim. Saía também com a forração. A versão luxo saía com a forração com o tecido aqui, o carpete o frisinho e o carpete na parte inferior, né? Isso aqui ele é funcional ali na estético. Porque ele dá continuidade, digamos assim, né? Não, esse carpete ele serve para quê? Quando você desembarca do carro, você, quando sai, você bate geralmente o pé na forração, enfim, é para não estragar o curvinho. Interessante, legal. Então ele tem essa função técnica, entre aspas, para você o quê? Quando você desembarca do carro, se você bater, resvalar o pé no tecido, né? Exatamente, legal. você não estraga o curvinho. Legal. Exatamente. Interessante. E aí também mudou. O conjunto de maçaneta interna passou a ser maçaneta de gatilho, não é mais aquela de puxar. E a máquina do vidro é no mesmo lugar. Certo. E mudou também o puxador de porta.
Ele é um puxador que parece um telefone todo espumado. Tá. Aí mudou também a padronagem do desenho, da costura. Né? Então ele deixou de ter aquelas duas ilhas frisadas e ela só passou a ter friso vertical. Entendi. Então isso surgiu em 78 e esse padrão foi até o 96. Certo. Só mudou no Série Ouro. O Série Ouro ele tinha uma outra padronagem. Uma faixa central, né? Ali. Isso. Então esse padrão aqui acompanhou o Fusca até quase que o fim da vida dele. Então tinha ele na versão marrom, do 78 até o 80, e a preta. Certo. Também em cor vinho corrugado, com a nossa faixinha, né? A proteção da lateral. No caso do sem ser o L, no caso do mais pobre, digamos assim. E o 1300 ele era liso? Era liso, ele era todo liso. Ele tinha todo isso aqui todo liso. Tá, legal. Ele não saía com essa faixa e nem com friso. Isso. E aí as versões, por exemplo, o 1300 e o Fusca Luxo, que saía com a forração preta, ele continuou usando o balãozinho até o 80. E a exclusividade tá aqui no marrom monocromático. Ele começou a sair com um tecido agulhado. Tá. Marrom. Diferente, galera. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Legal. Isso, tá vendo? Ele tem ele é desenhadinho. Não é liso, né? Isso, não. É que esse tecido chama... É um tecido agulhado. Legal. E com as colunas marrom. Dois tons de marrom. Dois tons de marrom também. Legal. E fora que a capa do painel era marrom, volante marrom, coluna de direção marrom, alavanca, era tudo marrom. Então o monocromático ele só saiu no 1300L do 78 até o 80. Legal, show de bola. Fechou aí, a gente já vai partir agora para a linha 81. Show. Que é uma outra linha também que muda e vai seguir também a padronagem Fusca, Gol, entra a linha Gol BX, né? E a Brasília também no finalzinho da vida dela. Bora lá, continuar aqui. Então agora a gente vai falar da linha 81 até 86. Tá, vamos lá. Então, dessa linha tinham duas opções, né? O Fusca Standard e o Fusca Luxo. Certo. Do 82 e 83 foram os dois únicos anos que só saiu 1300 do carro. Certo. Então vamos lá, o Fusca Standard, ele saía com a forração do banco toda em vinil, né? Em curvinho. Certo. Tinha esse padrão. Então, Kombi Standard saía nesse padrão nessa época. Gol BX, Brasília, saía todos eles com esse padrão. Tá. E uma curiosidade eles não saíam com encosto de cabeça. Tá. O Standard vinha sem encosto. Sem encosto de cabeça. Legal. E aí a forração de porta era toda lisa. Tá, não tinha o curvinho, não tinha carpete, não tinha nada. Isso, só o curvinho com esse desenho padrão. Certo. E aí o Fusca Luxo, ele saía com a faixa de... faixa. Isso. A forração era o carpete. Tá. E ele usava o mesmo padrão do banco de veludo do Gol LS. Tá. Então aí Brasília LS, Gol LS e o Fusca Luxo, eles saíam com um banco de veludo. Tá. Só que assim, não é o mesmo banco para os três carros. Sim, é parecido, mas parecido, não é mas é diferente. O Fusca ele tem uma estrutura, a Brasília ela tem uma estrutura e o Gol tem uma outra estrutura. O banco do Gol e do Fusca eles são parecidos. O da Brasília é um pouco diferente, mas a Brasília, Fusca e Gol é parecido, só que não dá pra usar a mesma capa. Por causa também, né, a largura do carro é tudo diferente. Sim, é né? diferente. Assim, você olhando um banco no outro, eles se parecem, né? Com encosto e assento. Mas você não consegue usar. Por isso que a forração de banco do Luxo dessa época, ela é bem difícil de encontrar. Tá. Você deve achar talvez até mais de Gol, né? Porque o Gol sai um pouco mais, né? E o Gol foi do 81 até o 86 usando o mesmo padrão. Sim. E no Standard... Carrapatinho. Legal. Continua o carrapatinho. Só uma coisa que não mudava mais aí é que a forração do teto do Fusca 81 até o 86 era no cinza agulhado. Tá, então ele era um cinza, ele tinha uma textura igual do Fusca 78 marrom. Legal. Então saía assim. E foi até a última série. Foi até o 86. Certo. Até a última série. Certo. E aí depois no Itamar muda a forração. Ela começa a ser salpicada, que é o que a gente vai falar agora. Boa. Então pra encerrar essa série aqui, né, que, muito legal. Se você não viu, repito, se você não viu o primeiro capítulo, termine esse aqui, mas já assiste na sequência o primeiro capítulo. Então a gente vai falar da década de 90, o Fusca Itamar, né? Isso aí, o 9396.
Então ele tinha a padronagem standard e a luxo. Tá. Então ele seguia mais ou menos o padrão do Fusca até o 86. Década de 80 ali, né? Isso, o standard ele saía com a forração toda em curvinho, Tá. sem a faixa do carpete. Certo. A luxo ela tinha o carpete. Tá, faixinha aqui. Isso, até o 96. E o série ouro, ele tinha a faixa, uma outra faixa de tecido aqui que ele usava O mesmo tecido do banco, né? Isso, do banco, e esse tecido ele era compartilhado tanto com o Gol Atlanta e o Pointer GTI também saía, que era um tecido bem cinza, bem com uns losangos assim, colorido, uma coisa muito fina, ele era bem bonito. E uma coisa legal também, que alguns Itamar, inclusive o meu ele tem um porta-mapa aqui, né? Isso. Que é bem, na verdade é uma coisa meio ridícula, porque eu bato o pé toda hora e quebra. Eu já troquei, então é um porta-treco aqui, só que ele fica, como né, o Fusca ele tem uma dimensão diferente, Isso. então você bate o pé toda hora aqui e ele quebra, ele racha. Por mais que você compre o original, então não adianta. Às vezes você tá numa vaga de estacionamento pequena, você pode abrir pouco a porta. Então você vai passar a perna por ali, né? Mas é um charme, é um charme. E esse porta-treco ele era usado no Golzinho quadrado 1000. No Gol, exatamente. É o mesmo do Gol. E aí, independente se era luxo, se era standard, o Itamar ele saía acarpetado. Legal. Então o luxo e o standard saía com o carpete, né? No mesmo padrão buclé. Só que o original ele tinha algumas coisas de carro mais moderno. Por exemplo, o original aqui ele tinha uma ilha de... Uma almofada, digamos assim. né? Meio de curvinho, meio de vinil. Pra você, quando você bate o pé, acelera. O pé ali, né? Pra você não desgastar o carpete. Legal. E aí a forração de teto era esse que eles chamam de cinza salpicado, né? Tá. Parece um tecido de oncinha. Mas ele é um tecido bem rajadinho. Ele é um cinza bem clarinho. Legal. E as colunas deles eram cinzas. Ah, tá. E um aí- cinza parecido com o da forração, né? Exatamente. Mesmo curvinho aqui, É o né? mesmo curvinho. E aí o padrão do tecido do banco era o mesmo padrão do tecido Gol 1000, do 91 até o 96. 93 até 95, né? Que usava o 93, 95 era o Itamar e o do Gol do 91 ao 96. Legal. Que ele era um tecido cinza, um monte de quadradinho coloridinho. E o série ouro, ele usava também o banco no mesmo padrão do Gol Atlanta bolinha e o Pointer GTI. Com aquele tecido cinza escuro. Com os desenhos, né? Exatamente. E aí o Itamar ele saía com a capa do painel cinza, Certo. a tampa do porta-luva de plástico e o suporte dos instrumentos também era cinza. Uma diferença do Itamar para os Fuscas mais antigos é que o cinzeiro do Itamar ele era liso. Certo. Não tinha grafia das marchas. Tinha a grafia das marchas, mas ele não tinha textura. aquela textura. Entendi. E os do Fusca até 86, do 71 até 86, ele era texturizado preto. Legal, interessante. Isso, interessante. e a gaveta do Fusca Itamar, como o controle do ar é de correr, Certo. a gaveta do Itamar ele tem um outro suporte que você prende esse controle do ar, que os dos Fuscas Não do tem. 81 até 86 não tem. Interessante, interessante. Então saía dessa forma. E aí sim, o cinto era cinza. Uma peculiaridade também do Itamar é que os fechos do central... cinto central tem uma galhada, né? Isso, ele faz uma espécie de um X assim. Sim. E essa peça aí... Muito difícil. Nossa, quem tem Itamar sabe e sofre com isso daí. A minha quebrou e aí eu não achava. Quando eu achei, o cara pedia R$600, né? Pô, pra mim não vale. E eu fiz uma gambiarrinha lá e tá funcionando. Não, e até a capa do fecho mesmo cinza também é difícil de achar, né? É não difícil de Não é achar. tão fácil. Não né? é- não. Eu achei algumas de Gol Bola, mas é um tom de cinza um pouco diferente. Igual o porta-mapa aqui também é um cinza um pouquinho diferente. Ele é um pouquinho mais claro. Sim, exatamente. Do Fusca Itamar ele é um pouquinho mais escuro. Só pra dificultar pra gente. Exatamente. E uma coisa também, né? As maçanetas internas são cinza, Tá. a manivela é cinza Sim. e o puxador de porta é cinza. Legal. Isso eu vou dizer que até coisa de 1 ano e meio atrás você não achava. Então, inclusive eu peguei as par. manivelas aqui porque a minha tava preta, né? E agora vai ficar no Isso padrãozinho. aí, então agora a gente conseguiu fazer, por exemplo, o Fusca, fazer toda a interna do Fusca monocromático do 78. A gente tem o teto, tem a capa do painel, tem a forração das portas, forração do banco e o Itamar também. Legal. E, por exemplo, as forrações do banco a gente faz por encomenda e a forração do série ouro a gente também tem por encomenda, seguindo o mesmo padrão original. Show. Então a gente aqui consegue ter, eu vou te dizer que a forração de quase todos os modelos e anos
completa. Legal, então para quem tá restaurando, tá reformando, quer manter, né, o visual mais original possível, ou mesmo assim não se preocupa tanto com a originalidade, mas não quer fazer nada muito custom, nada muito diferente, meu, aqui realmente é o lugar, né, o que eu falei, meu, tem muita coisa. Isso que o Victor me falou, Vini, você quer abordar painel, cinto? Eu falei, não, calma aí, vamos uma coisa de cada vez, senão o vídeo vai ficar gigante. Mas depois a gente pode fazer, se vocês gostarem, inclusive deixem nos comentários, a gente fazer questão de, né, outros detalhes tanto de interno, manopla, alavanca, essas coisas assim, cinto, botões, velocímetro, exatamente. Que muda, marcador de combustível, então bolinha de câmbio, alavanca do câmbio muda, a cor da alavanca, meu, é assim, são muitos detalhes. Então, se vocês gostaram, comenta aí, vamos lá pra cima. Conteúdo é que não falta, o que não falta, e o objetivo nosso aí é ajudar todo mundo a montar seu carro. Se não for um original, por exemplo, você tem um Itamar e quer montar ele preto. Sim. Então você não pode montar, ele tem a opção preta, enfim. Sim. Você quer fazer uma tapeçaria diferenciada, enfim. Então o objetivo aí é ajudar todo mundo aí da melhor forma possível. Show de bola. Valeu, Vitão. Obrigado, Vini, tamo junto. Valeu. Galera, então espero que vocês tenham gostado dessa série aí que a gente fez em 2 vídeos mostrando a tapeçaria completa do Fusca de 59 a 96, né? As variações, as opções. Se você gostou do conteúdo, quer ver outros conteúdos também parecidos com esse aqui, além de entrevistas, cobertura de eventos e muito mais, se inscreve aí no canal, ativa também o sininho para receber a notificação sempre que o vídeo novo for ao ar. Deixa um like, um comentário, uma sugestão, que isso tudo é muito importante, né, para o YouTube entender que a gente está fazendo conteúdo legal para você, levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E também não esquece de conferir o conteúdo lá no Instagram e no Facebook, que eu tenho certeza que se você é fã do Universal Courier de verdade, você vai curtir. Valeu, galera, até o próximo vídeo.